A nossa conversa com a nossa convidada de hoje, tal como eu prometi, né? Sim, na semanas tivemos a conversa com a psicóloga Célia Mate, né? Em torno da saúde mental. Ela volta hoje, mas não mais como psicóloga, e sim como escritora. É verdade, agora estou sim em estúdio com a escritora Célia Mate e vamos falar da sua primeiríssima obra literária, o seu bebezinho, o primeiro bebezinho que chega ao mercado, intitulado De Empregado a Patrão. Como dar o salto mais profundo da sua vida sem partir as pernas. Este livro tem um AKA, Deep. É verdade, Deep. De empregado a patrão, Deep, a.k.a. Deep. Como dar o salto mais profundo da sua vida. A Célia Mata é moçambicana, não é? Natural de Maputo, ela que decidiu abandonar a sua formação em hidrocarbonetos e química para formar-se em psicologia clínica e trabalhar com pessoas. Acredito eu que o fato dela ter escolhido trabalhar com pessoas seja algo árduo, mas também é enviado por Deus este dom, porque dificilmente as pessoas escolhem trabalhar com pessoas. É, se calhar, dos trabalhos mais difíceis. Ouvir pessoas, lidar com pessoas, entender as pessoas, as emoções das pessoas. Nós todos somos umas pessoas um pouco assim, então quem escolhe isto é alguém enviado por Deus mesmo. Daí que, se calhar, esta vivência, este dia a dia dela, ouvir histórias, ver comportamentos diferentes de pessoas do mesmo sexo, mas porém muito diferentes, com certeza permitiu-lhe ter histórias suficientes para escrever com muita serenidade e verdade também esta obra literária, que é a primeira que nos vai lançar ao mercado, dentro em breve, primeira edição na verdade. E eu gosto muito deste livro, né? Porque é um livro que trata os assuntos de forma muito prática. Muito prática, muito direta, muito objetiva. Tem aqui a explicação de muitos memes, a Memolândia toda vive aqui neste livro. Ela trata os assuntos de forma descontraída, do mesmo jeito que nós conversamos, do mesmo jeito que eu também gosto de tratar-vos aqui no programa. Eu podia ser, se calhar, uma locutória mais assim, muito na linha, certo? Mas eu prefiro sempre estar muito mais à vontade. Assim eu vejo também a nossa escritora Célia Mate, que através de um livro, de forma descontraída, de forma muito à vontade, com os memes, com aquela técnica toda também, traz-nos aqui informações bastante boas. Não sei se lhe chamo agora psicóloga, mas é escritora. Célia Mata, olá, mais uma vez aqui a casa, bem-vinda. E não para falar sobre saúde mental, também um pouco, né? Uhum. Ainda bem. Então, vamos falar sobre a outra faceta, que é o fato de ser escritora. Como é que surge esta paixão pela escrita? Okay. Bom dia Gisela, bom dia Ilávia, bom dia meninas, bom dia aos ouvintes em casa. Isso. Bem, é uma história longa. Tenta resumir. Tem que tentar resumir, porque é uma história longa. Não... Sim. Resumidamente, conforme disse, eu tenho uma primeira formação em hidrocarbonetos e química, mas no meio da formação eu descobri que queria trabalhar com pessoas. Okay. Então, quando eu tive o meu primeiro emprego, eu comecei a fazer o desvio, comecei a formar-me em psicologia clínica e passei para a área de recursos humanos. Então, na área de recursos humanos, eu comecei a ganhar experiência com pessoas do ponto de vista profissional e depois, quando eu terminei a formação, também fazendo sessões de terapia e aconselhamento psicológico. Então, esta obra surge da experiência que eu acumulei na minha carreira, tanto como profissional da área de recursos humanos, como psicóloga, mas também como pessoa que já procurou emprego, já trabalhou por conta do trem e agora está a seguir outros caminhos. Deu o seu salto, né? Ok. Então é mais uma troca de experiência daquilo que eu aprendi e, claro, usando todos os aspectos da minha vida profissional e principalmente como psicóloga, porque tem muita coisa aí que tem a ver com comportamento, mentalidade e nossas atitudes no dia a dia, né? Por isso é que em algum momento eu disse sim um pouco sobre saúde mental, né? Sim, já nem tem como me desassociar da saúde mental. Sou eu. É verdade.
verdade. Mais do que nunca, hoje em dia, precisamos de entender melhor a nossa mente e garantir que ela esteja sã. E este livro, com certeza, vem nos auxiliar neste aspecto. Já temos aí no grupo a foto do livro, né? Já temos aí no grupo, a Ilávia já partilhou a foto, a capa pelo menos, já está aí, só para terem uma noção, né? O teu trabalho como psicóloga, Célia, influenciou de alguma forma para a criação desta, para a realização e criação desta obra, DEEP, de empregado a patrão? A 100%. A 100%? A 100%. Uau, de que formas? Como psicóloga, trabalhando na área de recursos humanos, eu tenho de passar ou tenho de realizar entrevistas de emprego, só para dar um exemplo. Sim. E uma entrevista de emprego envolve testes psicotécnicos, testes de perfil de personalidade, avaliação de competências e avaliação de questões comportamentais de cada candidato em função da posição que ele vai ocupar. Então, já não tenho como, mesmo como profissional de recursos humanos, não fazer uso da psicologia. Depois, quando eu comecei a fazer atendimento psicológico e também mentoria de carreira, que eu explico aí no livro, comecei a perceber um padrão nos candidatos ou nas pessoas que estavam à procura de emprego e depois nos empreendedores, né? Mas são questões de forma de pensar, que depois vai condicionar as atitudes e depois vai condicionar os resultados. Okay. Então, como psicóloga, eu diria que eu fiz uma grande batota ao escrever esse livro, porque não foi só tive uma ideia de um livro, mas é literalmente a minha experiência com pessoas em várias vertentes, né? Ok, interessante. E quais é que foram os pontos positivos e até negativos que levaram-te a escrever esta obra aqui? Que fizeram com que tivesses a motivação de escrever, tirar aquilo da tua mente, tudo quanto ouviste e viveste, e passar para uma obra literária e ficar como legado? Gisela, eu sempre quis escrever. Eu tenho uma facilidade para redigir textos. Se alguém chegar e disser, Célia, precisamos de 2 páginas sobre comunicação, ainda que eu não seja profissional da área de comunicação, eu vou conseguir converter isso em texto e texto que faça sentido. No entanto, sempre que eu pensava em escrever, já há anos, pensava, vou escrever sobre o quê? Quero escrever sobre coisas que eu tenha propriedade, que tenha domínio, não falar de faz de conta, porque eu sinto que não é o que nós estamos a precisar. Então, tive a ideia de escrever primeiro com base na minha experiência. Eu passei quase 2 anos, depois de fazer a minha primeira licenciatura, eu passei 2 anos à procura de emprego. Então foram muitos erros, muitos tropeços, muitos gestos em pernas partidas à procura de emprego. Epa. Alguns por dificuldade envolvida nesse processo, mas outros por falta de conhecimento da minha parte. De chegarem numa entrevista de emprego e falar coisas que não têm nada a ver. E perderem, e mesmo perder tendo a oportunidade. competência. Exatamente. Então, boa parte do que está aí é baseado em experiência pessoal. E depois, uma das coisas também que me levou a isso é que eu sinto que nós, jovens, estamos muito desorientados em todos os sentidos. Eu recebo candidaturas de emprego que são, no mínimo, vergonhosas. Ok. No mínimo. E depois eu Não, penso, verdade que seja dita. É verdade que seja dita. E é preciso que Exatamente. tenhamos maturidade para entendermos isto, porque só assim é que nós podemos melhorar. recebo candidaturas de alguém que não consegue redigir uma frase e no fim tem enviado do meu iPhone. Então essa pessoa tem recursos, mas não está a conseguir usar da forma correta. Estão a ver um iPhone. Então eu proponho a essas pessoas fazer melhor uso daquilo que têm. E depois uma terceira motivação foi essa questão de empreender. O conceito, eu diria, distorcido que as pessoas têm do empreender, do que é ser um empreendedor. Eu chamo de patrão, mas o conceito aí é o empreendedor, aquele que decide fazer alguma coisa. Como empreendedora, porque também sou empreendedora, eu aprendi a fazer as coisas no terreno. Okay. Porque não conheço ainda um sítio em que se ensina isso. Mas muitos empreendedores têm experiência. Se eles partilhassem, seria uma mais-valia. Eu podia reclamar sobre isso ou fazer alguma coisa. Então eu decidi usar a minha experiência para... Uau. Não é muita, é muito pouco perto daquilo que eu ainda tenho de aprender, mas eu sinto que esse pouco pode ajudar as outras pessoas a evitarem vários tropeços que eu fui tendo. Muito bem. A Célia é jovem, é uma mulher jovem e lida com muitos jovens também. A sua história e a história de todos aqueles que procuram por ela para terem um atendimento de psicologia e não só, e os seus colegas, a sua vida ao redor, permitem-lhe, ou permitem-lhe sim, ter bases suficientes para escrever com a competência que escreve e firmeza de que vai atingir um público-alvo e vai com certeza tocar os corações. De empregado a patrão, como dar o salto mais profundo
da sua vida sem partir as pernas. Pernas estas que sabes muito bem como é que se partem, Célia. Muito. Este título leva-nos a crer que iremos encontrar soluções para o desemprego que muitos jovens enfrentam. É de fato isto que queres transmitir? Olha, eu não quero prometer soluções. Sim. Quero desafiar as pessoas Boa. a pensarem, e se pudesse funcionar? E Boa. se existisse uma outra maneira de fazer aquilo que eu penso que já fiz de tudo? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, se você diz que já fez de tudo, então passou pela solução e não se apercebeu, porque a solução está lá contida no tudo. Então, não é uma solução pronta, mas é uma espécie de um guia, ou é como se as pessoas fossem ter um mentor para lhes conduzir nesse processo de identificar aquilo que querem primeiro, porque nem todo mundo quer emprego, nem todo mundo quer empreender. Sim. Então, primeiro cada um tem de saber o que é que está à procura, e depois o livro propõe-se a ajudar cada um naquilo que está à procura. Aqueles que estão à procura de emprego têm aí capítulos que tratam sobre este assunto de emprego, de como submeter candidaturas, como comportar-se numa entrevista de emprego. Aqueles que estão à procura de desenvolver-se profissionalmente também têm conteúdo sobre como desenvolver as suas competências, como sair da famosa corrida dos ratos e destacar-se profissionalmente, até chegarmos àqueles que realmente já decidiram que querem empreender, querem ser patrões. Como é que eles podem fazer isso da forma correta? Então, não é uma solução pronta, vai exigir algum comprometimento da parte daquelas pessoas que realmente têm maturidade para entender que precisam de ajuda. Considerando que nem todos têm habilidade para serem patrões, para terem seu próprio empreendimento ou negócio, serem empreendedores, como é que vai trabalhar com este tipo de pessoas? Eu digo ainda bem, porque todos os trabalhadores precisam de empresas onde possam ir trabalhar. Ok. Todos os empreendedores, ao abrir uma empresa, vão precisar de trabalhadores para lhes ajudarem a tornar a visão que têm realidade. Então, para mim, esse é um não problema. Esta balança está equilibrada. Ok. O maior problema não é o que o empreendedor vai fazer, é se o empreendedor realmente quer ser empreendedor. Então, para aqueles que querem empreender, tem aí uma ajuda, e talvez até uma grande ajuda, mas para aqueles que não se veem neste processo de gerir contas, gerir pessoas, querem ir trabalhar, ter salário no fim do mês, a minha proposta para essas pessoas é não seja mais um. Yeah. Procure destacar-se, procure ser o melhor naquilo que for a fazer. Muito bem. Este livro está dividido em 4 partes, se não estou em erro. 4 partes. Explica-nos essencialmente o que é que... Não, deixa-me só pegar os títulos de algumas das partes. Deixa-me, por favor. Só para que vocês aí em casa, vocês aí ligados à rádio, vocês, né, tenham uma ideia do que é que está aqui. Depois a nossa escritora, a Célia, vai nos explicar o que é que quer transmitir essencialmente nestas partes deste livro, né? São 4, conforme disse. Na primeira, ela primeiro sugere ou desafia-nos a organizarmos-nos, né? Organize-se. Depois tem um título, Posso Te Pedir Algo? O que é que a escritora quer nos dizer aqui? Posso te pedir algo? Quem não se lembra do Posso Te Pedir Algo? Quem não se lembra do Posso Te Pedir Algo, né? Depois, como é que eu chamo? São subtítulos, né? Sim, são capítulos. Capítulos. Temos o Organize-se, o primeiro capítulo da parte 1. Depois, Posso Te Pedir Algo, segundo capítulo. Terceiro capítulo, Mas Célia, são cenas. O que é que a Célia quer nos transmitir neste terceiro capítulo da primeira parte? Quarto capítulo da primeira parte, Ganha lá Tempo. Estão a ouvir? O último capítulo desta primeira parte, fale-nos um pouco de si. Ok, vamos para a segunda parte. Prepara aí para nos explicar o que queres nos ensinar na primeira parte. Célia, tá bom? A nossa escritora vai nos explicar. Agora vamos conhecer a segunda parte deste livro. Primeiro título da segunda parte, 1 em 1 milhão. Segunda parte, segundo título. É isso, título. O que quer ser quando crescer? Terceiro, o empregado que vira patrão. Só vão assustar e já está. Último título da segunda parte, A Corrida dos Ratos. Vamos para a terceira parte. Primeiro título, Dê o Salto. Segundo, Ser patrão não vai chegar para todos. Ser patrão não vai chegar para todos. Terceiro título da terceira parte, Produtos novos fora da caixa. Problemas de sistema. Quarto título da terceira parte, Problemas de sistema. Quinto título,
É isso? 1, 2, 3, 4. Quinto título. Essa cena não é nada. Ganha morale. Ganha morale. E, afinal, o que é que a escritora Célia quer nos transmitir nestas partes todas deste livro? Última parte, a quarta. Team Jesus. Team Jesus. Primeiro título. Segundo, vínhamos tão bem. Terceiro título, aceita lá. Quarto e último da quarta parte, aceitei Jesus. E agora? Ai. 4 partes com títulos tão sugestivos, tão jovens, tão impactantes e que nos geram muita curiosidade. Na primeira parte, escritora Célia, o que é que nos quer transmitir efetivamente? Posso te pedir algo? Me encantou. Mas eu vou lhe pedir algo agora, Gisela. Vou lhe pedir para me lembrar de alguns, para eu conseguir explicar de forma organizada. Primeira parte, organize-se, posso te pedir algo, mas Célia, são maninho cenas. Ganha lá tempo e fale-nos um pouco de si. Ok. Primeira parte. Eu estava a explicar aqui que o livro segue uma sequência. Sim. E para nós seguirmos essa sequência, primeiro temos de nos organizar. Ok. E o termo organize-se que eu uso no livro é para levar o leitor a perguntar-se o que é que eu realmente quero. Antes de eu seguir por qualquer caminho profissional, se eu vou me focar no emprego, se eu vou me focar em empreender, o que é que eu realmente quero. E esse é o meu pedido, no final das contas. Quando eu escrevo no primeiro capítulo, posso te pedir algo. O meu pedido é, não vale a pena fazer as coisas só por fazer. Então, o leitor tem de dar-se o tempo de definir aquilo que quer e depois de definir o que quer, começar esse processo de organizar-se. Então, o meu pedido é mantenham a mente aberta. Ok. Leiam um livro com a mente aberta. Coloquem sempre o benefício da dúvida. E se for realmente alguma coisa que pode me ser útil? Despir-se de toda a crítica, toda a Esse é o meu subjetividade pedido. Esse é o e meu começar pedido. a ler, começar a olhar para o livro como se estivesse no zero, né? No neutro. A mente no neutro. A tábua rasa, né? Tábua rasa. Exatamente. Então, Muito bom. esse é o pedido. É abrir a mente, ou eu uso o termo renovar a mente, Ok. para que nós possamos absorver coisas novas. Ok. E são maninho cenas, é porque são maninho cenas, Gisela. Eu acredito que se tem um meme que é verdadeiro, é que qualquer um que está vivo tem de gerir muita coisa. De facto. Então, eu não ignoro as dificuldades que estão em volta desses temas. Emprego, crescer profissionalmente, empreender. Eu digo a verdade, é muita coisa. É muita Mas coisa. dentro dessas muitas coisas, se eu já me organizei, então eu sei qual é o caminho que eu quero seguir. Boa. Então eu estou melhor nas condições de identificar os obstáculos e lidar com eles de forma muito mais consciente. Então, a título de exemplo, neste capítulo que eu digo que são maninho cenas, eu dou o exemplo de quem está à procura de emprego. Quem está à procura de emprego tem de concorrer com muitos tipos de candidato que ele nem imagina. Yeah. Tem de concorrer com aqueles que vêm das grandes universidades, outros até estudaram fora. Tem de concorrer com as moças que pediram algo ao tio, ao sugar daddy, ele tem de ver o que faz. Yeah. Tem de concorrer com aqueles que estão há tanto tempo à procura de emprego que para eles qualquer coisa serve. Então, naquele emprego que eu ainda estou a negociar para me pagarem 12 mil, esse candidato chega e diz qualquer coisa, a empresa é que decide, aceita metade. Então, eu já não tenho chance. Yeah. E depois tem o quarto tipo de candidato que eu descrevo aí, que são os kamikazes, ou seja, eles querem saber quem que está a contratar, quanto é que eu pago essa pessoa para eu ser contratado e ponto final. Yeah. Então, quando o pacato candidato, que eu chamo de formado no Instituto Superior Deus no Comando, ou seja, eles vivem só a dizer Deus no comando, mas não se preparam, não estudam sobre o processo, não procuram pesquisar, já vão com muita desvantagem. Então, eu não estou a ignorar as maninho cenas. Quando eu falo sobre... Fale-nos um pouco de si, a entrevista de emprego. É que qualquer um que está à procura de emprego vai ter de responder a essa questão. E muita confusão na entrevista começa com essa pergunta, porque as pessoas não sabem como responder e a partir daí começam a ter muita desvantagem perto de alguém que preparou-se, já está a chegar lá para responder e sabe o que responder. Então, fale-nos um pouco de si, é a parte em que eu
explico como é que acontece uma entrevista de emprego, qual é o objetivo, tanto da parte do recrutador, qual devia ser o objetivo por parte do candidato, como fazer para chegar a essa fase e como aproveitar ao máximo. Muito bem. Explicou-nos aqui a escritora Célia a primeira parte deste livro e já vejo aqui um Nzukula a dar um feedback bom. Já gostei do livro só pelos títulos. Hein? Eu tinha certeza. Obrigada. E eu já vou pedir à Ilávia para fazer uma captura de imagem na página onde tem os títulos, né? Tem mais uma página quando tem o última parte, né? Ela vai partilhar já no grupo para que vocês tenham uma ideia. É que eu estou a querer muito mesmo que tenhamos a oportunidade de, quando o livro estiver no mercado, termos acesso, podermos adquirir o livro para podermos nos capacitar cada vez mais. Se calhar até abrirmos a nossa mente para o fato de tornarmos-nos em grandes patrões com os nossos negócios ou então tornarmos-nos em grandes profissionais dentro da nossa própria instituição. Também é possível, nem todos têm a habilidade de serem ou tornarem-se em patrões. Segunda parte do livro, doutora Célia, o que é que nos sugere trazer? A segunda parte do livro tem a ver com aquela pessoa que já decidiu que realmente é um emprego que quer, já decidiu que quer melhorar profissionalmente. Vamos supor que já tenha conseguido o tão famoso emprego, né? Ok. Então, essa segunda parte, o objetivo principal é fazer com que as pessoas amadureçam profissionalmente. Bom. Não é só conseguir o emprego, depois ficar a rezar para ser promovido, para ter aumento. Não funciona assim. E eu falo isso na perspectiva de alguém que trabalha no RH e, feliz ou infelizmente, eu percorri toda a trajetória do RH, da base ao topo. Então, eu sei que há muita ilusão em torno de, depois de conseguir emprego. Vou dar um exemplo. O candidato aceita receber 20 mil meticais no momento da entrevista. Depois ele chega lá e descobre que tem um colega dele que vai fazer um trabalho similar, recebe 30 mil e pronto, já está desmotivado. Alô? Na hora de aceitar, o seu colega não estava. Então, essa segunda parte, primeiro, é para despertar as pessoas para a autorresponsabilidade que está ligada a eu ter um emprego. Aquilo que eu aceito durante a entrevista, aquilo que eu aceito quando eu recebo uma proposta de emprego, tem a ver com um acordo que eu estou a fazer com a empresa, e esse acordo é entre trabalhador e empresa. Muito bem, terceira parte, estamos aqui a correr com o tempo. Terceira parte, dê o salto. Deu o salto para quem já decidiu que quer empreender. Já sabe, já então, se organizou. Já se organizou, Isso. já desenvolveu competências, sabe como é que funciona uma empresa e quer agora abrir a sua própria empresa. Uau. Então, esse candidato tem de primeiro saber o que é uma empresa do ponto de vista legal ou no território nacional, quais são os requisitos para registrar uma empresa. Eu falo aí sobre... Muitos jovens têm empresas de boca, tem um logotipo, tem um nome, pronto, eu já tenho empresa. Conto aí uma história de um CEO de 23 anos que não tinha empresa registrada, mas ele intitulava-se CEO. E eu queria chegar aí na questão da importância de registarmos empresas. Há muitos jovens, e não só, que acham que registrar a empresa é perder tempo, é gastar dinheiro, é permitir com que sejam-lhes cobrados impostos e não querem tratar deste assunto aqui, não tratam esses assuntos, basta que façam o trabalho e pronto. Explica-nos também a importância da qual também fala neste livro, que é registrar uma instituição, uma empresa, uma marca, um nome. Exatamente. Gisela, isso tem a ver com a visão que a pessoa tem quando está a empreender. Ok. Minha visão, Célia, não é de fazer uma empresa que depende só de mim. É de fazer uma empresa que possa funcionar quando eu não estiver mais lá e que possa ficar como um legado. Então, não tem como deixar um legado que está só na minha cabeça, para começar. Segundo, é que existe muita desinformação sobre o processo de legalização de empresas. Outro dia alguém me disse que é preciso ter 30 mil para legalizar a empresa. Não é verdade. Não são 30 mil? Não são 30 mil. Para legalizar a empresa, existem certos passos que a pessoa vai ter de seguir, sim, mas faz-se uma vez só. Então eu vou pagar alvará uma vez, vou tratar NIT uma vez, vou tratar INSS uma vez. O que acontece em relação a essa questão dos impostos é que as pessoas querem fazer um negócio sem prestar contas, nem ao Estado, nem a ninguém. Querem simplesmente. Mas como é que eu vou prestar serviços para uma grande empresa se eu não tenho como emitir uma fatura, não tenho como emitir uma VD? Para estar em condições de emitir um documento fiscalmente aceite, eu tenho de estar registrado. E o que acontece é que depois os jovens, bons profissionais, freelancers, não estão registrados, vem uma grande empresa, vou dar exemplo da área de marketing e publicidade, né? Que é uma coisa que choca-me muito. Quem faz o trabalho das grandes agências de publicidade são freelancers, que não têm como
emitir documentos, então acabam ficando atrás da cortina, fazem um trabalho e recebem 1/10 daquilo que vai ser faturado, se chegar a 1/10, e depois seguem. Então, a minha questão é, até quando as pessoas vão suportar ser exploradas a esse nível? Porque depois reclamamos que eu faço trabalho, mas recebo pouco. Mas quando dizem, passa a fatura, não tenho isso, dá muito trabalho. Então, é preciso fazer a relação custo-benefício. Yeah. E quanto a impostos, existem regimes de tributação em função daquilo que a empresa está a produzir, né? Então, nem todo mundo tem de pagar IVA. Ok, muito Principalmente bom. nos primeiros anos. Muito bom, interessante. Tá aí, eu conheço muitos jovens que acham que uma delas é a Márcia. Tem um salão de beleza extremamente bom, de qualidade, muita qualidade. Ela ainda não entendeu nem percebeu a importância de registrar a marca. E oxalá que desta vez ela possa. O Nécio está aí, o esposo dela atento. A importância, só estou a falar de pessoas que eu conheço, mas existem muitas outras que os que estão a ouvir também conhecem outras ainda que não registraram as suas marcas. A importância que é. Gostei da parte onde refere que hoje eu é que faço. A ideia, a empresa está na minha mente. Mas e amanhã, se Deus me levar? Como é que fica? Como é que a tua família, os teus filhos vão dar continuidade? Se está na mente de quem já partiu, é complicado. Mas é o que acontece. Tem muitos bons negócios que moram com o dono. Yeah. Não tem nada e nós reclamamos que nossos pais não nos deixaram nada, temos que começar do zero. Mas se nós não organizarmos as coisas, vamos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Vamos criar os nossos filhos dando o melhor, mas não vamos ensinar eles a fazer nada. Não vamos deixar nada que eles possam dar continuidade. Então, para mim, essa questão é muito importante, porque não vamos sair da situação em que estamos se não criarmos, não plantarmos alguma coisa. Okay. E eu costumo dizer, talvez eu não vou viver para realmente usufruir daquilo que é o trabalho que eu estou a fazer agora. E eu tenho que ter essa consciência que se eu estou realmente a empreender com uma visão de futuro, de legado, de propósito, não pode ser só sobre os ganhos que eu vou tirar hoje. Muito bem. Eu usufruo de muita coisa hoje como moçambicana que não fui eu que conquistei. Muito bem, estamos a vir muito bem, a falar sobre coisas que nos impactam demasiadamente, sobretudo na vida financeira e tal e tal. É um livro este. Estamos a saber como nos posicionar, como nos organizar, como escolher as melhores amizades para nos ajudarem a crescer, a registrar a nossa marca empresa. Depois vens terminar em falar de Jesus. Quantas pessoas existem na Terra que acham que falar de Jesus é um pouco off? Que estraga a rotina toda. Estamos a vir tão bem, num papo tão bom. Depois, no fim do livro, a Célia vem e fala de Jesus. Por quê? Porque eu estaria a ser muito hipócrita se eu excluísse a ele disso. Porque se eu estou aqui hoje é por causa dele. Yeah. Se eu tive a ousadia e a bênção de escrever um livro, não foi porque eu sou melhor que os outros. E eu já estive nesse lugar de achar que acreditar em Deus é tudo, é suficiente. Ficar a repetir Deus no comando é suficiente. Sim, e parar por aí, esperar que a bênção caia do céu. Exatamente. Então, essa quarta parte é opcional. Tanto que está claro no livro. Quem lê a primeira, a segunda, a terceira parte, não leu o conteúdo do livro. Essa é uma parte opcional, mas que eu senti que alguma coisa em mim estaria incompleta se eu não desse esse passo. E eu começo dizendo, vinhamos tão bem, porque é assim que as pessoas reagem, né? Quando nós vamos falar de alguma coisa que é espiritual, principalmente quando nós mencionamos o nome de Jesus. Os olhares mudam, fica o gesto fica tudo muito chato. Muito chato, muito tenso. Quando vamos fazer uma oração, vamos falar de Deus, Jesus, então, isto pode acontecer com este livro. Vocês podem ler, chegar no último capítulo que é Team Jesus e não terminarem de ler. Mas é opcional. Acharem chato. Que eu digo que não é um bônus que eu coloquei para quem se interessar, mas tem a ver com essa questão de entendermos que nós não estamos aqui por acaso. Mas para quem sabe ou conhece a importância de ter Jesus, de ter Deus na vida, há de ter aqui um sustento fundamental, até porque há de saber esta pessoa que não há sucesso, não há como dar um maior salto, não há como ter prosperidade no trabalho, no fator de empregado a patrão, se não tiver Jesus. Por mais doloroso que isso seja, nós sem Deus não somos nada. E eu costumo dizer assim que todos nós estamos a servir a algum Deus. Agora resta saber... Como diz a Neida, alguém acredita no seu próprio Deus. E aí está o perigo, é que os deuses não são os mesmos. Não são mesmo. E a minha Bíblia diz que existe... Aliás, os deuses não são Deus, o Criador. Obrigada. Muito obrigada. Não são Deus, o Criador. Exatamente. E eu falo sobre isso numa perspectiva de
autoconhecimento espiritual. A quem que você está a servir? E se realmente essa entidade que você está a servir é Deus. E se é Deus, como é que você se relaciona com ela? E para quem já conhece Jesus, vai ser muito bom porque tem muitas histórias, muitos episódios que eu passei e também tem um testemunho de como é que o livro aconteceu em torno desse Deus, ou em torno de ser direcionada pelo Espírito Santo. Então, é uma luta muito grande falar sobre isso. Às vezes temos vergonha, às vezes achamos que vamos ser discriminados, às vezes achamos que não é necessário. Mas nós não temos vergonha de postar memes, de falar mal uns dos outros, de espalhar problemas que uns têm, que outros não têm, que nem temos a certeza se realmente aquilo que estamos a espalhar é verdade ou não. Então, no auge da minha ousadia, porque o livro todo é uma ousadia, é uma provocação. Pois é, muita provocação, Célia. Então, no auge da minha ousadia, eu decidi trazer esse tema com o mesmo sentido de, e se for verdade? E se realmente essa tal pessoa de Jesus Cristo, e se ela for tudo isso, e eu estou aqui à margem a deixar as coisas passarem, e se for verdade, o que eu realmente ainda posso fazer, né? Na página 30 deste livro, vem memes em ação. Muitas vezes as pessoas saem à procura de emprego, mas não esperam conseguir emprego. Quer dizer, você está a sair sem fé, sem Jesus. Trabalham e não esperam condições melhores. Empreendem, mas não acreditam que possa funcionar. E o que será? Porque isto é mose, não vale a pena se esforçar. Aquelas coisas que nós falamos. Vamos em mose, pá. Aquela vaca já tem dono, nem vale a pena se esforçar, nem sonhar com nada. Sabes, este país tem donos e nós é que somos pobres. Quando não conheces ninguém é complicado, estamos mal. Vamos fazer mais como? Então, o que querias transmitir? O que queres? Ou pretendes transmitir aqui? Os memes em ação, eu costumo dizer, eu gosto muito de memes. Para mim, os memes deviam ser levados à categoria de recursos terapêuticos. Quem me conhece já ouviu-me dizer isso. Isso é porque verdade. eles têm essa capacidade de causar em nós as melhores gargalhadas, tocarem em assuntos sérios, sem ser chatos. É verdade. Mas aí está, tudo tem duas vertentes. Tem um lado bom e tem um lado mau. Os memes que falam sobre questões de emprego, diz temose, estamos mal, não sei o quê, também estão a programar a nossa mente para alguma coisa. Estão a programar a nossa mente para vermos de forma limitada. Acharmos que não vale a pena nos esforçarmos, acharmos que todo mundo que consegue prosperar é porque roubou ou corrompeu. E esta frase que eu coloquei aí tem todo tipo de memes que acaba literalmente impedindo as pessoas de pensar diferente. Porque se isso é mose, se os pobres não têm nenhuma chance e vamos fazer mais como, então vale a pena não tentar. Mas já está, será que é realmente isso? Será que se eu continuar a repetir esse discurso, um dia eu vou conseguir aquilo que eu estou à procura? Será? Será? É essa a questão. Muito bem, não vamos acabar tudo. Nem todo temos um deste livro. O resto, guys, só podem comprar para saber, para entender, ok? Mas falando em comprar, de forma bem breve, estamos já partindo da hora das notícias, hora 12. Quando é que este livro estará no mercado? Ok. Quando é que o livro estará no mercado? Quando é que será a pré-venda? Eu já sei, aliás, que haverá fases para a venda do mesmo e os primeiros a aderirem ou adquirirem vão ter um bônus que sairá mais barato. Exato, sai mais barato disto. comprar de hoje até o dia 23. De hoje? De hoje. Hoje é dia que 14? Até o dia 23. Já está à venda? Já está na pré-venda. Na As pré-venda. pessoas podem encomendar a 1.050. Ok. Depois, no dia de lançamento, que a princípio será o dia 24 de abril, estará a 1.300. E depois do lançamento vai para o preço de 1.600 meticais. Ah, então a partir de hoje é encomenda. Exatamente. E no mercado estará no dia 24. Para dizer que todos que vão encomendar nestes dias só vão ter a partir do dia 24. Exatamente. Vão ter a partir do dia 24, vão ter os seus lugares reservados na cerimônia de lançamento. Uau! Vão ter os seus nomes inscritos no quadro mural do livro. E outras surpresas que eu estou a preparar para aqueles que souberem aproveitar. Maravilha. E como é que podemos todos nós encomendar este livro maravilhoso? É simples, podem mandar uma mensagem para o WhatsApp do 84 45 24 358 e a partir daí eu coloco toda a informação que for necessária. Vou partilhar uma mensagem com a Elávia que já tem lá toda a informação. Muito ela bom. pode colocar no grupo. Então, depois, sim, todos muito que bom. precisarem, é mais fácil. Muito bom. Partilha connosco esta mensagem para também partilharmos com os nossos ouvintes. Para quem estava mesmo a registrar, não está no grupo, qual é que é o número? 84 45
24 358. Há quem já foi bem breve, já colocou o número lá. Mas havíamos ainda assim de colocar toda a informação bem detalhada no grupo. Doutora Célia, muito obrigada. Nossa escritora de ouro, que trata os assuntos com muita memolândia. Sucessos nesta obra. Eu agradeço que esta imenso. primeira edição seja a primeira de várias e tudo corra agradeço. muito bem. Eu agradeço imenso pelo convite, agradeço pelos ouvintes. Estou à disposição para aquilo que precisarem. Né? Por favor, muito obrigada.